paz do Senhor para adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã dando essa aula para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e orar junto comigo. Senhor Deus, Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, porque Tu és, ó Pai, soberano, porque Tu és gracioso, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar, ó Pai, nesta manhã aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Senhor Jesus, nos ensina, ó Pai, a viver, ó Pai, uma vida que Te agrada. Nos ensina através dessa aula de hoje, ó Pai, a nos relacionarmos de forma correta com as pessoas que estão, ó Pai, ao nosso redor. Senhor Deus, eu peço que o Teu amor, a Tua graça, Senhor Deus, venha estar, ó Deus, conosco, Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai. Tem misericórdia, Deus, de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, seja soberano sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor Deus, e também Te agradecemos. Amém. Bom, esta é a aula de número 2 e eu quero convidar você a pegar a sua revista e abrir na lição de número 2, que tem por título O Convívio entre os Irmãos. Título: O Convívio entre os Irmãos. O textuário de vocês diz assim: amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Ok? Amem uns aos outros com o amor de Cristo, de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Romanos 12, 10. E eu quero fazer um desafio com vocês. Só que, nesse desafio, hoje, especialmente hoje, nós teremos alguns prêmios que você que acertar pode pegar comigo hoje à noite lá na igreja, ok? Então vamos lá. Quero ver quem encontra primeiro o Salmo 133, versículo 1. Corre, galerinha, Salmo 133, versículo 1. E encontrei, mas eu não vou falar. Eu quero ver quem vai encontrar aí nos comentários. Vocês têm 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Ok? A partir de agora, quem achou, também, mas quem achou antes desse tempo, pega comigo um brinde hoje à noite. O Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermão, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. E mais um desafio, você que não conseguiu encontrar de primeira o Salmo 133, você tem mais uma chance, ok? Você tem que abrir em Romanos 12, 9 e 10. Romanos 12, versículo 9 e 10. Romanos 12, versículos 9 e 10. Vamos lá, hein? Romanos 12, encontrei, versículos 9 e 10. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Em Romanos 2, versículo 9 e versículo 10, está na página 918, diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos ver novamente? O amor não seja fingido. Aborrecendo o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A introdução da revista de vocês diz o seguinte: parabéns para quem encontrou desse versículo aqui. Pode pegar comigo hoje à noite. Professora, achei os 2. Vou ganhar 2? Sim, só pegar comigo hoje à noite. Eu estou vendo todos os comentários aqui embaixo e eu estou anotando o nome de todo mundo, ok? Professora, eu sou visitante, como é que eu faço? Vem na nossa igreja hoje à noite.
você pode pegar comigo também, tá bom? Vamos lá. Boa parte da infância passamos com nossos irmãos. E quem nunca brigou com um irmão? Talvez não seja o seu caso, porque você é filho único, mas essa situação é mais comum do que podemos imaginar. Viver em comunhão com os irmãos parece uma tarefa impossível. Não são poucos os motivos para estar em conflito com o irmão. É o brinquedo não compartilhado, é a atenção dos pais que não pode ser dividida, o ciúme. E quando se tem um irmão mais novo, não faltam motivos para confusão. Entretanto, é importante entender que o bom relacionamento com os irmãos, ainda na infância, é fundamental para aprender a se relacionar com as pessoas na fase adulta. O ponto 1 diz assim, ó, Deus se agrada da união. Gente, a revista, ela trouxe uma verdade excepcional essa manhã. Por quê? A maioria de vocês tem irmãos, alguns poucos não têm irmãos, mas a maioria tem irmãos. E mesmo aqueles que não têm irmãos, têm primos, então sabe como que é briga por causa de brinquedo, por causa de videogame, por causa de roupa, porque, ixi, o que mais tem é discussão, né, entre os irmãos, entre os primos, entre os parentes. Então, você aí na sua casa, você tem a ciência do que eu estou falando. O professor está falando sobre essas brigas, essas discussões que nós temos. Mas algo muito interessante a gente perceber no início dessa aula é que você mora na mesma casa que o seu irmão. Você tem a mesma educação que o seu irmão. Você tem o mesmo costume que o seu irmão. Vocês têm os mesmos pais, as mesmas atividades vocês fazem juntos. E você tem conflito com o seu irmão, ok? Quem dirá com as pessoas que foram criadas completamente diferentes de você? Por exemplo, eu não fui criado junto com você. Como que nós vamos nos relacionar verdadeiramente e resolver os conflitos que possam surgir entre nós? Vamos descobrir isso na lição de hoje. Primeiro ponto para a gente descobrir todas essas questões, Deus se agrada da união. Na Bíblia encontramos a história de Caim e Abel. Olha aí na sua revista, não deixe de acompanhar comigo. Enquanto Abel era pastor de ovelhas, Caim resolveu seguir a profissão de agricultor. Certo dia, os dois filhos de Adão e Eva vieram diante do Senhor apresentar suas ofertas. Caim pegou do fruto da sua terra e ofereceu a Deus. Porém, Abel pegou o primeiro carneiro de seu rebanho e trouxe para oferecer. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Este foi o estopim para o início de um grande conflito entre irmãos. Estaria Deus privilegiando um e desprezando o outro? De maneira nenhuma. Deus estava apenas ensinando a Caim que ele precisava obedecer à vontade divina e ter uma fé sincera. Infelizmente, Caim não quis seguir pelo caminho da justiça e terminou cometendo o primeiro homicídio da humanidade. Que triste, né, pré-adolescentes contra o próprio irmão. Há muitos pré-adolescentes que se comportam como Caim e ficam irritados quando as suas vontades não são satisfeitas. Querem obrigar seus pais a lhe darem tudo de bom e do melhor, mesmo quando não podem. E quando um dos irmãos não segue o mesmo caminho, é alvo de retaliações e males que colocam os pais em um verdadeiro dilema. Saiba de uma coisa, diante de Deus todos são iguais e Ele ama e aceita a todos da mesma maneira. Deus se agrada quando vivemos em perfeita harmonia com nossos irmãos. Muitos imaginam que não há possibilidade de viver essa harmonia. Porém, para Deus, nada é impossível. Isso se aplica também aos nossos irmãos em Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos um exemplo da verdadeira comunhão entre os irmãos da igreja primitiva. A união era tão forte que os cristãos daquela época possuíam bens materiais, os vendiam e repartiam o valor em igualdade com os demais. Não havia entre eles nenhuma necessidade, e todos os dias adoravam a Deus no templo. Essa união agradou tanto a Deus que ele acrescentava à igreja as pessoas que iam sendo salvas. Se seguirmos o exemplo da igreja primitiva, estaremos mostrando às pessoas que somos um corpo bem ajustado e unido no Senhor. Amém. Bom, é interessante nós vermos que muitos pré-adolescentes têm conflitos sérios, muito sérios com os irmãos. Não apenas pré-adolescentes.
Existem adultos que são amargurados, que não conversam mais com o irmão, que não conversam mais com a irmã. Existem brigas de famílias de anos e anos e anos e anos que não são resolvidas. Existem crianças que brigam, né? A gente vê como algo natural, mas quando isso vai crescendo e eles vão crescendo, as coisas vão se tornando um pouco mais difíceis. Ou seja, existe conflito. E esse conflito, ele não é novo. Nossa, nossa sociedade tem briga entre irmãos. Não, ele já vem lá desde o início, desde lá do livro de Gênesis, bem no início da criação mesmo, quando Adão e Eva, depois de saírem do jardim, eles pecam, né? E Abel, com a intenção de adorar a Deus, ele oferece um sacrifício. E Caim, né, pega lá dos frutos da terra. É interessante a gente perceber um ponto que Abel, ele foi lá e deu do primeiro, deu do melhor. E isso agradou a Deus. Deu o seu melhor para adolescente. Que isso agrada a Deus. Enquanto Caim pegou dos frutos da terra e ofereceu. E aquilo não foi do agrado do Senhor. Ele se agradou da oferta de Abel. Isso causou raiva, ira, ciúme, inveja, enfim, no coração de Caim. E ele, então, ele mata o seu próprio irmão. Foi o primeiro homicídio da história. É triste nós vermos essa situação, mas essa é uma situação real ainda hoje. Algo que deveria ser para alerta de Caim, algo que deveria ser para mudar o comportamento de Caim, ele não aceitou e acabou matando o seu próprio irmão. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantos irmãos vocês conhecem que você fica do lado dele um pouquinho, eles já brigam toda hora e é uma situação desagradável? Talvez você que está me escutando nesse momento é essa pessoa que tem um conflito muito, muito ruim com o seu irmão. Mas não podemos agir com naturalidade como se essas coisas fossem normais, porque elas não são. Nós precisamos ver todas as coisas e resolver todas as coisas à luz da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus tem a dizer a você? Adulto que não conversa com seu irmão, que não tem um bom relacionamento com seu irmão. Pré-adolescente que não tem um bom relacionamento com seu irmão. Olha, Deus criou as pessoas para elas viverem em união. Muitas vezes, os nossos conflitos, eles se iniciam por causa dos interesses. Às vezes uma pessoa tem um interesse de uma forma e outra pessoa tem um outro interesse. E existe um conflito nos interesses dessas pessoas. E ninguém nunca quer ceder. Não, olha, eu quero a rosa. E eu também quero a rosa. Aí começa, um puxa para cá, outro puxa para lá. Eu quero a rosa, eu quero a rosa, eu quero a rosa. E uma coisa que é simples acaba se tornando uma briga enorme. Mas e se um cedesse? E se um falasse, não, fica com a rosa, então eu vou ficar com a vermelha, tal. E se resolvesse? A vontade do Senhor é que nós demos prioridade às outras pessoas. Muitos dos nossos conflitos se resolveriam. Não apenas com a caneta, não apenas com uma pera, mas com coisas muito maiores. Nós, na aula passada, aprendemos, e a revista traz isso novamente para mim e para você. Nós devemos colocar as necessidades das outras pessoas na frente das nossas necessidades. Ah, professora, então você quer dizer que eu nunca vou ter nada, que eu sempre que eu tiver algo eu vou ter que dar para outra pessoa e tal? Olha, não é bem assim. Vou dar um exemplo para vocês, ok? Acompanhem. Ai, eu tô com um problemão. Sabe, a professora na lição de hoje falou que eu tenho que amar. Mas eu não gosto da Débora. Sabe por quê? Ela fez tudo errado. Olha, se a gente tá lá na sala, eu quero falar, ela inventa que quer falar também. Se eu quero uma canetinha, ela inventa que quer a canetinha também. Tudo ela quer, tudo ela quer, tudo ela quer, eu não gosto dela. Mas a Bíblia falou que eu tenho que amar todas as pessoas, então eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso amar todas as pessoas, inclusive a Débora. Ai, mas a Débora não. Tô aqui esperando a professora ligar pra mim, porque eu já falei com ela que eu não gosto da Débora. Não vou com a cara da Débora. Ela falou que vai me ligar. Tô só esperando. Tá tocando. A professora é rápida, me ligou rapidinho. Vamos ver o que ela vai falar comigo, né? Oi, professora. Oi, Tainara, tudo bem com você?
Tudo, professora. Você viu a mensagem que eu te mandei? Vi sim, Tainara. Então, professora, eu não gosto dela, professora. Ela sempre quer as mesmas coisas que eu, sempre faz as mesmas coisas que eu. Ah, depois ela vem falar, ai, perdão, perdão. Mas ela sempre faz as mesmas coisas, sabe? Eu não quero amar a Débora. Não sou obrigada a amar a Débora. Tá. Vamos lá, Tainara, eu vou te explicar algumas coisinhas. Olha, a palavra de Deus diz que nós temos que colocar as necessidades das pessoas na frente das nossas necessidades. A canetinha não é uma necessidade. Então você precisa falar comigo que eu converso com vocês. Mas, Tainara, quando isso acontecer, não discute com a Débora. Entrega a canetinha. Conversa comigo. Não fique brigando com ela. Perdoe ela de todo o coração. Sabe, se um dia a Débora precisar de você, você vai precisar ajudar ela. Porque é isso que manda a palavra de Deus. Colocar a necessidade do outro em frente à sua necessidade. Você também precisa orar pela vida dela, para que ela mude. Mas você precisa perdoá-la, independente. Porque é um dever seu de amar. Ah, professora, eu entendi. Então, tipo assim, se eu tenho 10 canetinhas, a Débora precisa de uma, mas ela quer as 10. A necessidade dela é uma, certo? Aí, eu vou lá e vou dar uma canetinha pra ela, porque é a necessidade dela, tá? Ah, Tainara, é quase isso, olha. Se a necessidade dela for uma canetinha, amém. Dê duas, Tainara. O Senhor Jesus ensinou que nós devemos dar além do que as pessoas nos pedem. Olha, você precisa orar por isso. O seu coração não está completamente aberto a amar a Débora e a perdoar a Débora. Pensando bem, acho que se ela quiser a canetinha, eu vou dar todas mesmo. Eu acho que é assim, ela vai dividir comigo também, né? E se ela não dividir, eu falo com a senhora também, né? Vai você me dar mais canetinha ou divide. Eu acho que eu não posso ficar assim também, né? Assim, se ela precisa só de uma, eu vou dar só uma. E se um dia ela precisar de mim também, né, professora? Precisar de verdade. Poxa, acho que se eu precisasse dela, eu gostaria que ela me ajudasse. Eu acho que eu vou ajudar ela também, né? É isso que é amar, professora? Mas aqui, eu tenho que ficar mandando mensagem pra ela toda hora falando, eu te amo, Débora, eu te amo, Débora. Não, Tainara, claro que não. Nós não demonstramos o amor apenas com palavras, nós demonstramos o amor com atitudes. Isso aí, estou muito feliz que você queira dividir as canetinhas com ela. E se você precisar de ajuda, se acontecer alguma coisa, você pode falar comigo. Uma pessoa que vai te ajudar verdadeiramente, ok? Tá bom, professora, não vou mandar mensagem para ela falando que eu amo ela, não. Mas eu sempre vou estar disposta a ajudá-la e eu vou orar muito pela vida dela, tá bom? Tá bom, professora, obrigada, bom domingo, beijão. Ah, essa professora resolveu meu problema. Ah, agora eu entendi, ó. A necessidade da Débora é uma canetinha, porque ela precisa fazer atividade. Eu vou colocar a necessidade dela à frente da minha. Toma, Débora, toma uma canetinha, pode fazer a sua atividade. Toma, é a sua necessidade. Eu quero a canetinha rosa, mas ela precisa, é a necessidade dela, senão ela vai reprovar. Toma a canetinha rosa. Mas, fazendo além do que me pedem, eu vou dar tudo pra Débora. E vou pedir, divide comigo. Ai, Jesus, é muito legal. Oi, professora. Oi, Tainara, de novo. Professora, eu fiquei muito feliz, né? Mas aqui eu lembrei de uma coisa. Eu vou ser hipócrita se eu fazer isso, porque eu nem gosto tanto dela assim. Não, Tainara, você não estará sendo hipócrita, porque quando você fazer isso, você está lutando contra o seu coração. Hipocrisia, Tainara, é você não gostar da Débora, falar pra ela que gosta dela, falar mal dela pra todo mundo e fingir que gosta dela. Você não tá fingindo, você está lutando pra ser amiga dela, pra amar ela, pra colocar a necessidade dela na frente da sua. Isso não é hipocrisia. Ah, não é hipocrisia, não? Não, Tainara, não. Ah, então tá bom, professora. Eu não vou ser hipócrita, né? Então eu vou contar pra todo mundo. Tchau, beleza? Olha, existem pessoas que
elas não se contentam com uma coisa só. Elas não se contentam em ter apenas uma canetinha. Porque assim ela poderia ter todas as canetinhas só para ela. Aquele mãozão, sabe? Consegue imaginar uma pessoa com um mãozão que quer tudo, tudo, tudo só para ela? Então ela vai lá, pega todas as canetinhas e leva embora. Então, muitas pessoas elas começam os conflitos por conta dos interesses pessoais dela. Ninguém quer ceder, todo mundo quer brigar. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós permaneçamos unidos. Um amando o outro, um se entregando pelo outro. Porque se cada um fizer a sua parte, as pessoas vão conseguir viver em harmonia. Você e seu irmão vão conseguir viver em harmonia. Mas isso tem que começar por você. Parece que não faz sentido algum, mas quando o seu irmão vê a sua decisão, quando o seu irmão vê o seu exemplo, isso certamente tocará o coração dele. Talvez no mesmo dia ele não mude, mas ele vai olhar para você e vai falar: nossa, meu irmão está diferente, ele não briga mais comigo, a gente não fica mais puxando as coisas, querendo brigar pelas coisas. Mas professora, o que tem o meu relacionamento com meu irmão a ver com o meu relacionamento com Deus, com o relacionamento com os meus irmãos em Cristo? Bom, como eu disse no início, o relacionamento com o seu irmão vai determinar muitas coisas no futuro para você e até agora mesmo no seu relacionamento na sala. Se você não tem um bom relacionamento com o seu irmão, se você não sabe ceder para o seu irmão, se você não sabe perdoar o seu irmão, se você sempre quer as suas necessidades, sempre leva em consideração o que você quer e não o que o seu irmão quer, quando você chegar aqui na igreja, você vai fazer a mesma coisa. Entende? Então vai chegar na sala e a gente vai voltar no assunto da canetinha. Um aluno, Lucas, vai querer a verde, você vai querer a verde também, e vocês vão começar a brigar. Muito bem. Ah, professora, mas eu não vou brigar por causa de canetinha, né? Oxe, nada a ver. Ah, tá. Então tá bom. Então você está no seu trabalho. Você precisa de um processador, a outra pessoa também precisa do mesmo processador, e vocês vão começar a brigar. Professora, você tem certeza disso? Sim, eu tenho certeza disso. Claro que muitas vezes nos relacionar com as pessoas de fora é muito mais fácil, porque você não fica com ela 24 horas. Mas se o seu comportamento for sempre de discutir com seu irmão, sim, você irá discutir com as outras pessoas. E o relacionamento entre você e seu irmão é tão importante que a palavra de Deus diz: você tem que amar os seus irmãos em Cristo como você ama o seu irmão de sangue. Mas algo que nós temos que entender, que a união entre o povo de Deus, ela é muito mais profunda. Muito mais profunda. Por que, professora, que a união entre eu e a Maria Eduarda é mais profunda do que eu com a minha irmã? Por quê? Vocês querem descobrir? Próximo tópico. Diz bem assim, ó. Um amor sem fingimento. Você tem amor sincero pelas pessoas? Até mesmo por aquelas ou aqueles que não vão com a sua cara? Talvez você já tenha se deparado com uma situação parecida. É impressionante como há pessoas que não gostam de outras só de olhar para a aparência dela. Isso acontece muito na fase da adolescência, mas você não precisa compartilhar dessa ideia. Jesus ensinou valores diferentes para a sua igreja colocar em prática, a começar pelo amor. O apóstolo Paulo afirmou aos romanos que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amor fingido é amor hipócrita, falso. Hipócrita é aquele que vive de aparências, ou seja, não é nada daquilo que diz ser. Há pessoas que falam sobre o amor ao próximo, porém negam esse amor quando alguém mais precisa. Podemos ver isso em uma parábola que Jesus contou aos religiosos da sua época, a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, Jesus conta que um viajante foi assaltado e espancado por ladrões. Ao passar, um sacerdote e um levita, homens que conheciam muito bem o que as Escrituras dizem em Levítico 19:18. Não se vinguem nem guardem ódio de alguém do seu povo, mas amem uns aos outros como você ama você mesmo. Eles ignoraram aquele homem que precisava de socorro. Ensinar a palavra de Deus que se deve amar o próximo e não praticar o amor é fingimento.
O outro exemplo de amor fingido foi do jovem rico. Aquele jovem havia perguntado a Jesus o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Após o mestre relatar alguns dos mandamentos, por último disse: ame uns aos outros como você ama você mesmo. Em resposta, o jovem disse que cumpriria todos aqueles mandamentos, inclusive que amava ao próximo. Mas, quando Jesus colocou a prova para saber se esse amor é verdadeiro, aquele jovem rico deu as costas para Jesus e foi embora. O nosso amor para com o próximo tem que ser verdadeiro, como foi o amor de Jesus por nós. Mesmo depois de maltratado, ele nunca se vingou. Pelo contrário, quando estava sendo crucificado, Jesus orou ao Pai que perdoasse todos aqueles homens que estavam matando. O Mestre cumpriu fielmente os seus ensinamentos a respeito de amar nossos inimigos. São essas atitudes que ele espera de nós. Verdade. Portanto, meu caro pré-adolescente, você não precisa ficar com raiva daqueles que o perseguem, esperando que você tenha uma atitude explosiva. Ore pela vida deles para que tenham um real encontro com Cristo. O autor de Provérbios afirma que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Saiba que você é diferente e Deus está vendo o que se passa em seu coração. Bom, eu falei para vocês que o relacionamento que você tem com seu irmão é importante, porque determina muitas coisas de como será o seu relacionamento com as outras pessoas. Se você não consegue se relacionar com o seu irmão, que foi criado na mesma casa que você, na mesma família que você, que é o seu irmão de sangue, como que você vai demonstrar amor e cuidado pelas outras pessoas, pelas pessoas que precisarem de você? O que você fará em situações de extrema dificuldade? Como que você vai reagir? Será determinado pelo relacionamento que você tem diariamente em casa com seu irmão. Então, é importante que você ame ele. Professor, é impossível amar o meu irmão. Perdoe o seu irmão, ore pelo seu irmão e deixe que ele veja o exemplo que há em você. Converse com seus pais, fale com seus pais, mas o mais importante de tudo, ore pela vida do seu irmão. Procure ter um relacionamento saudável com ele. Procure perdoar o seu irmão. Sabe por quê? Porque existe um relacionamento muito maior que nós precisamos ter com os nossos irmãos em Cristo. Mas esses irmãos em Cristo, eles não foram criados na mesma casa, na mesma família. Eles pensam diferente. E existem muitas e muitas situações que nós vamos enfrentar e que nós precisamos exercitar o amor, a paciência e o perdão para com os nossos irmãos. Os nossos laços com os nossos irmãos em Cristo são mais profundos por quê? Porque nós viveremos juntos com Ele eternamente. Talvez o seu irmão, a sua irmã, ele não seja uma pessoa que ame a Deus, não seja uma pessoa crente. Pode ser que ele nunca te escute e chegará o grande dia em que nós vamos para o céu. Então você e o seu irmão viverão vidas diferentes, porque você estará na eternidade com Deus e ele estará eternamente condenado. Mas os irmãos que você tem em Cristo, aqui, eu tenho alguns irmãos em Cristo, tenho vários irmãos em Cristo. Nós estaremos juntos para sempre. Nós estamos ligados muito mais do que uma ligação sanguínea, nós estamos ligados espiritualmente. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos, nós temos uma ligação muito profunda. Então nós precisamos amar os nossos irmãos, porque foi assim que Deus ordenou em Romanos 12. Foi o texto que nós lemos hoje. E a palavra de Deus também diz que é precioso, é suave. Ó, leia o Salmo comigo, o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Então, ele lista alguns, vou ler para vocês. É como óleo precioso. Então, ele começa a listar algumas características, algumas coisas, né, que é como. Começa a ele começa a comparar a união com os irmãos com alguns costumes da época, com algumas coisas. Então ele diz, ó, é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes, é como um orvalho de Hermão, como que desce sobre os montes do Senhor, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O óleo e o orvalho eram elementos essenciais para a vida dos judeus naquela época. Não foi colocado ali aleatoriamente. É como se alguém chegasse para você, olha, a união que existe entre a gente aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, é
tão preciosa quanto um diamante, é tão preciosa quanto um pão de cada dia, é tão preciosa quanto a água. A união que existe entre o povo de Deus, ela é preciosíssima, ela é muito importante. Porque é só a partir dessa união que nós podemos ser abençoados por Deus. Por quê? Desde lá de Gênesis, desde as nossas aulas bem antigas, Deus tem falado, Deus preza pela união. Então, nós precisamos exercitar a união com os nossos irmãos dentro de casa. Isso vai se refletir na igreja, onde nós vamos conviver com pessoas completamente diferentes, mas que teremos uma ligação muito mais profunda. Então, eu sei que pode surgir uma pergunta, uma dúvida na cabeça de vocês. Então, com quem que eu devo me relacionar, professora? Olha, mesmo entre o povo de Deus, você precisa escolher pessoas que são sábias, pessoas que são maduras, pessoas que são mais velhas que você, para te ensinar, para te instruir, para que você possa aprender com essas pessoas. Não se importe de que, nossa, todas as pessoas da minha idade estão assim ou estão assado, e eu estou aqui conversando com o pastor, eu estou aqui conversando com o presbítero. Sim, converse com essas pessoas, esteja próximo das irmãs de oração. Busque pessoas, busque irmãos que irão fortalecer sua fé. Se porventura um dia vocês tiverem conflitos e você terá que pedir perdão e a pessoa terá que pedir perdão. Infelizmente, nós ainda, temos pecado em nós, fomos perdoados sim, mas temos que lutar contra o pecado até o grande dia em que seremos libertos completamente, que ainda temos a presença dele. Então, no meio, da nossa vida, pode surgir momentos em que nós vamos ter conflitos. E eu preciso pedir perdão para vocês e vocês precisam pedir perdão para mim. E não virar a cara como os irmãos fazem. Não vou falar com você. Belém, nunca mais estou de bem. Corta aqui. E não fala nunca mais. E briga. Não. No meio do povo de Deus, as coisas são diferentes. Nós precisamos amar. Nós temos esse dever, não é uma opção. Eu amo fulano, não amo ciclano. E Paulo diz que nós devemos amar a todos. Professora, aí você está falando uma coisa que é impossível. Não tem como. Porque tem pessoa, professora, que não tem como amar. Mas é meu irmão em Cristo. Eu tenho que amar? Tenho que amar. Professora, mas aí vai ser hipocrisia. Não, aí vai ser hipocrisia minha ficar querendo amar uma pessoa que eu não amo. Olha, eu sei que você pode estar confusa, então eu vou te dar um exemplo do que é hipocrisia e do que não é hipocrisia, ok? Então veja esse vídeo aqui. Aí depois eu vou gravar o vídeo. Viu? Sim, atitudes como essa que vocês viram no vídeo são hipocrisia, sim. Mas o lutar para amar alguém, o se esforçar por amar uma pessoa que é diferente de você, não é hipocrisia. É um mandamento da palavra de Deus de amar todas as pessoas. Jesus fala, olha, amar quem você ama, pessoas que amam você é fácil, mas e amar as pessoas que são diferentes e amar as pessoas que te odeiam? Jesus, ainda um pouco mais para frente, ele dá exemplo do bom samaritano, que enquanto os judeus, enquanto o sacerdote, enquanto o levita passou e não prestou, não amou uma pessoa que estava ferida, uma pessoa que precisava de ajuda, uma pessoa que era completamente diferente daquele homem, ajudou, amou. Você, pré-adolescente, pode orar a Deus e pedir para que Ele te capacite para amar as pessoas que você não gosta. Não gosta por quê? Porque é diferente de você, talvez porque te feriu de alguma forma. Ore a Deus e peça para que Ele te ajude a amar essas pessoas. E ame de verdade e de todo o coração, não da boca para fora. O Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz. Ele entregou a sua vida por pessoas que também não amavam a Ele. Por pessoas que queriam o seu mal. Por pessoas que não dão valor para Ele. Por pessoas que erram contra Ele todos os dias. Por pessoas que fazem coisas terríveis todos os dias. Eu e você. Nós não merecíamos o amor de Jesus. Nós não merecíamos que Jesus morresse na cruz por mim e por você.
Mas ele morreu e ele se entregou. Ele foi lá, falou, eu vou morrer por você mesmo que você não me ame, mesmo que você não me mereça. Então eu e você precisamos olhar para o exemplo de Jesus e falar, eu vou amar a fulana de tal. Pense aí por um momento uma pessoa que talvez você não se relacione tão bem. E siga o exemplo de Jesus. Ame mesmo assim. Mesmo que essa pessoa não mereça, porque vocês são irmãos em Cristo. Vocês são irmãos em Cristo. Se há porventura alguém que você não goste, se há porventura alguém que fez algo mal para você, perdoe. Perdoe. Existem alguns elementos que depois que você coloca tantas moléculas nele que ele fica saturado. Então ele é chamado de per. Por exemplo, quando você excede, né? Então é permanganato. Seria manganato, vira permanganato, ok? O amor é um ato de doar. Você prova que você ama uma pessoa quando você perdoa essa pessoa. Quando você vai além, quando você exercita o amor. Então você ama essa pessoa, perdoa essa pessoa. Fala com ela, perdoa ela, dá um abraço nela. Faz assim. Mas perdoe essa pessoa de todo o seu coração, como Cristo nos perdoou naquela cruz. E por último, da angústia nasce um irmão. Aproveitando a história que Jesus conta deste homem que estava caído e que foi salvo, foi ajudado por uma pessoa completamente diferente dele. Talvez você está num lugar e você nem imagina que uma pessoa poderia te ajudar e essa pessoa ora por você, essa pessoa ama você e você é surpreendido. Às vezes naquele momento de mais angústia, que você está angustiado, que você está aflito, você encontra uma pessoa para te ajudar, para te fortalecer, para orar com você, para te ajudar financeiramente, fisicamente, espiritualmente. Uma pessoa que te surpreende porque é um irmão seu. Pré-adolescentes também atravessam por momentos difíceis que causam angústia. Fato é que nem sempre os mais velhos compreendem esse processo tão intenso e acelerado que ocorre nessa etapa da vida. Em razão disso, é importante que o pré-adolescente tenha muita calma nessa hora para não colocar confiança em uma amizade que, ao invés de ajudá-lo, pode prejudicá-lo ainda mais. Eu sei que você tem conflitos na sua casa. Você é adulto, você é pré-adolescente, você é criança, todo mundo tem os seus problemas. E nós precisamos ter cuidado em quem nós confiamos esses problemas que nós temos. Em quem nós temos confessado, em quem nós temos acreditado. Por quê? Porque essas pessoas podem nos dar maus conselhos, essas pessoas podem nos orientar de forma errada. Mas, muito ao contrário disso, no reino de Deus, existem pessoas que podem ser mais do que irmãos para você. Um amigo que você nunca imaginou pode se tornar um irmão na hora da angústia. Estamos vivendo numa época em que o amor está esfriando. Devemos ser amigos leais e manter esse laço de amizade como se fossem irmãos. Mas como saber diferenciar uma amizade sincera de uma amizade interesseira? Ser amigos somente quando estamos bem de saúde e financeiramente é muito fácil, mas é na hora da angústia que reconhecemos quem são os verdadeiros amigos. A Bíblia diz, o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Muitos de vocês têm vários amigos, mas quando vocês estão passando por problemas, vocês descobrem quem é o verdadeiro amigo. Quem está ali ao lado de vocês. Quem é o irmão da igreja que vai lutar com vocês para que você vença essa guerra, para que você consiga vencer. Há muitas situações difíceis que nos causam sofrimentos, dores e tristezas, mas são nesses momentos que encontramos os verdadeiros amigos, pois o amigo ama sempre, independente das circunstâncias que estamos passando. Que possamos ser amigos leais de nossos irmãos na congregação. Seja um verdadeiro amigo para as pessoas da sua igreja. Seja um irmão para as pessoas da sua igreja. Ame de verdade. Perdoe. Seja um amigo que você queria ter. Trate o irmão com amor, com alegria, com fidelidade. Agora vai passar uma música. E enquanto isso, eu gostaria que você refletisse. Nós vivemos e lutamos
por algo muito mais excelente. Nós fazemos parte do reino de Deus, um reino infinitamente maior do que qualquer reino desta terra. E nesse reino, nós precisamos viver em amor. Então pense, reflita, como que está o seu relacionamento com o seu irmão? Perdoe, ame, cuide. E o relacionamento com os irmãos da igreja, que é muito mais profundo, como está o seu relacionamento com os irmãos da igreja? Tem sido amável? Você tem colocado a necessidade do outro na frente da sua? Entenda a necessidade do outro. Um irmão está com dor na coluna, deixe ele dormir na melhor cama. O irmão está passando por um problema X, deixe, resolva, ceda o seu. Aceite a repreensão. Exercite o amor verdadeiramente. Assim, você estará fazendo como o Senhor Jesus fez. Amém? Que Deus te abençoe. Nesse momento estão passando os dados da igreja aqui embaixo, para que você possa ofertar e entregar seus dízimos e ofertas. A oferta ao Senhor é uma prática da igreja desde muitos tempos. A oferta ao Senhor, ela é feita como forma de adoração. As pessoas sempre ofertaram ao Senhor. Essa é uma oportunidade para que você oferte também. Fique à vontade para ofertar. Professora, eu tenho 10 centavos. Amém. Então oferte 10 centavos. Professora, eu tenho 50. Amém. Glória a Deus, oferte 50. Oferte o quanto está exposto em seu coração a ofertar. E oferte com alegria. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Muito bem. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos estar orando para encerrar a nossa aula. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por este dia. Muito obrigada pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigada, Deus, por esta aula que falou muito ao meu coração. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar abençoando cada um dos pré-adolescentes que me escutam, Senhor Deus. Abençoa todas as pessoas que ofertaram nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.